Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E hoje nós vamos conversar sobre jejum intermitente. É bom ou ruim para a minha microbiota? Bora lá? Bom, muitas perguntas e dúvidas são referentes à dieta. Qual a melhor dieta para microbiota? O que eu posso prescrever? Tira glúten, tira lactose, tira tudo, corta tudo, inclui isso, inclui aquilo, o que eu faço, o que pode, o que não pode. Gente, a gente vive numa era do que pode e o que não pode, do proibido e do permitido. E a gente, como profissional que estudamos, a gente precisa primeiro esclarecer para os nossos pacientes que isso de proibido, permitido, é um mito. Algo vai ser proibido se a pessoa realmente tiver uma incompatibilidade com aquele alimento. Por exemplo, eu tenho intolerância à lactose. Se eu comer lactose, o que vai acontecer? Minha microbiota vai ficar cagada. Então, eu evito, né? Eu tomo minha lactase. Eu faço ali o que eu preciso fazer para evitar que minha microbiota fique ruim por conta de uma coisa que eu já sei que me faz mal. Agora, uma pessoa que não tem nenhum problema com relação à lactose, talvez ela não precise cortar esses alimentos fontes de lactose na alimentação dela. E aí vai variar de conduta para conduta, de profissional para profissional, tá? Só que o jejum é uma estratégia que a gente pode utilizar. A funcional fala muito bem do jejum, que ele ajuda o corpo a funcionar de forma adequada, porque realmente, né, a gente antigamente, né, a gente tem um corpo primitivo, a gente não evoluiu conforme tudo ao nosso redor evoluiu, né? Então, nosso corpo é primitivo. Era aquela época do homem das cavernas, onde a gente tinha que caçar, não sabia quando ia comer, a gente estoca, tem gente que é mais eficiente em estocar, e aí tem maior chance de desenvolver obesidade, outras não são tão eficientes. Então, elas têm um pouco mais de dificuldade de desenvolver obesidade, que não impede que ela desenvolva, né? Enfim, mas isso é papo para outro momento. E aí, acredita-se, né, que o jejum seja algo importante fisiologicamente falando, que ajudaria o metabolismo a funcionar melhor, enfim. Hoje em dia a gente tem tanto o jejum em alta como a crononutrição também, que isso é papo para outro vídeo que a gente pode conversar. Se vocês quiserem que eu fale de crononutrição, isso tem alguma relação com a microbiota, olha gente, é um tema que eu nunca estudei, relacionado à microbiota. Coloca aqui embaixo para mim, quero crononutrição, coloca bastante, porque eu trago esse vídeo aqui no canal. Bom, voltando. Mas o jejum, ele seria um vilão ou um mocinho da nossa microbiota? Posso fazer jejum para os meus pacientes? Até assim, eu trabalho com emagrecimento, tem paciente que já chega querendo determinada estratégia. É jejum com low carb, tá? Virou a queridinha, é igual a Pfizer, né, meu amor? É a queridinha do momento. Na época era jejum com low carb, e meu Deus, a pessoa já decide que ela quer a vida dela. Eu só vou aqui, tá bom, amiga, assinar aí embaixo. Não, não é assim que funciona, porque eu não fazia isso, né? Eu explicava pro paciente o que era melhor pra ele e tal, bom. Enfim, nós vamos falar da minha consulta. O jejum, aparentemente, segundo os estudos, não prejudica a microbiota. Poderia ser benéfico, inclusive para a microbiota. Parece que quando a pessoa faz jejum intermitente, a microbiota, a gente tem uma mudança na composição, onde há aumento de algumas bactérias que são mais relacionadas à saúde, até mesmo ao emagrecimento, como a Akkermansia mucinifera. Ela é uma bactéria, né, que pertence à verrugomicrobia, que é muito relacionada à perda de peso, ao emagrecimento, à manutenção da eutrofia. Então, quando a gente pensa em obesidade, a gente pensa muito nessa bactéria, e geralmente está reduzida no indivíduo obeso. E que o jejum aumenta essa bactéria. Não só ela, como outras também. Como, por exemplo, Bacteroidetes, o filo como um todo também eleva. E a gente sabe que tem uma relação desse filo com a saúde. E, além dessa mudança, o que acontece? Por conta dos metabólitos que a microbiota produz, como o acetato e o lactato, eles vão ter um efeito no nosso tecido adiposo e eles vão causar o escurecimento do tecido adiposo. Ou seja, a gente tem dois tipos de tecido adiposo. Tem tecido adiposo branco, que é o que está em maior quantidade no indivíduo adulto, e tem o marrom, que é muito mais comum no bebezinho, né? E conforme a gente envelhece, a gente vai reduzindo esse marrom e aumentando o branco por toda uma questão ali fisiológica que nosso corpo é perfeito, funciona muito bem, então é tudo muito bem pensado nessas mudanças que ocorrem. Só que o tecido adiposo marrom, ele é mais ativo
do que o branco, ou seja, ele precisa de mais energia do que o tecido adiposo branco. A gente ouviu muito na faculdade, eu ouvia muito isso, que o músculo é mais ativo. O tecido adiposo, até um tempo atrás, ele era considerado um peso morto no corpo, né? A única função era estoque de gordura. Depois descobriu-se que ele tem um papel importante, que ele secreta adipocinas, que são importantes, que tem papel tanto na fome e na saciedade, que ele tem atividade, mas ele é menos ativo que o músculo, por exemplo. Então, por isso que a gente até recomenda o exercício físico para a pessoa aumentar a sua massa muscular, que é mais ativa, e ajudar nesse processo de perda de peso, enfim. E, como eu estava comentando, o tecido adiposo marrom, ele é mais ativo, então ele precisa de mais energia para se manter, o que também ajudaria no processo de emagrecimento. Então, sim, parece que o jejum é uma estratégia que não é vilã da microbiota, que a gente pode utilizar, principalmente porque o jejum ele é muito pensado para o indivíduo que quer emagrecer. Então, talvez seja uma estratégia que você possa utilizar com seus pacientes de emagrecimento, caso você trabalhe com essa linha, caso você tenha interesse em trabalhar, você acredite que o jejum realmente vai ajudar seus pacientes, sem trazer prejuízo para a microbiota. E aqui eu quero fazer um alerta um alerta não, falar uma coisa que eu acho super importante nesse vídeo. A gente tem diversas estratégias nutricionais e algumas delas são muito efetivas para determinados casos, como, por exemplo, a dieta cetogênica. A gente sabe que ela é muito utilizada em algumas doenças relacionadas à saúde neurológica, né? Com efeitos importantes, como, por exemplo, no Alzheimer, né? Só que a gente também sabe que ela é muito deletéria para a microbiota. E o que a gente tem que pensar quando a gente tem um indivíduo e que a gente tem esse olhar da microbiota? Como adaptar aquela dieta, aquela estratégia que é interessante para o público que eu estou atendendo, para aquela pessoa em questão, para que ela tenha os benefícios dessa dieta para tratar a doença dela e, ao mesmo tempo, ela mantenha uma microbiota saudável para não prejudicar mais ainda a doença, até porque a microbiota tem relação, como exemplo desse caso que eu dei, com Alzheimer, né? E essa dieta é super deletéria para a microbiota. Então, a gente pensa em como equilibrar isso. Então, as estratégias que a gente observa que podem ser maléficas para a microbiota, a gente pode fazer adaptações nessas estratégias para que a gente possa utilizar naquele público, se for algo interessante. Agora, o jejum, meu amor, tá liberado, a microbiota não vai se sentir mal com esse tipo de intervenção. E aí, cabe a você utilizar ou não, ver se faz sentido no seu nicho ou não esse tipo de estratégia. Por exemplo, quem é materno-infantil vai acabar não utilizando, e aplicar aí no seu dia a dia os vários protocolos que a gente tem aí disponíveis. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like para saber que você gostou desse vídeo, para trazer outras estratégias aqui para vocês verem se pode utilizar ou não, se precisa fazer alguma adaptação com relação à saúde da microbiota intestinal. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!